E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando aí, segue aí, Dona Rachel aí, se inscreve no canal, compartilha, dá joinha. Gente, esse momento que o Brasil está vivendo é um momento muito doido. O PL, Partido Liberal, que foi o partido que o presidente Jair Bolsonaro concorreu à reeleição, entrou no TSE com um pedido para anular os votos de mais de 200 mil urnas. Eu escutei o que o presidente do PL, o advogado, perdão, e o engenheiro falaram. Algumas coisas realmente fazem sentido e precisam ser respondidas. Por exemplo, muitas urnas foram desligadas no meio da votação porque travaram, e nesse momento o voto daquele eleitor que estava tentando votar foi exposto, e isso é algo que é inaceitável. O segredo do voto é vital. Inclusive, esse foi o argumento usado por o ministro Barroso quando foi lá na Câmara dos Deputados fazer pressão numa comissão que estava decidindo se o voto impresso deveria ser colocado em pauta para ser julgado, para ser votado pelos deputados. E o que o ministro Barroso fez foi botar pressão até que os membros daquela comissão fossem trocados por outros que eram desfavoráveis ao voto impresso. Isso, por si só, já é um absurdo. O ministro de um poder não pode, em outro poder, botar pressão lá. É a mesma coisa de imaginar que um senador, um deputado fosse no STF botar pressão na hora que os ministros estivessem votando qualquer tipo de processo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas foi o que aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso foi lá na Câmara dos Deputados botar pressão para que uma comissão tivesse seus membros trocados, né? E um dos argumentos era que se na hora que o voto fosse impresso, né, se alguém poderia chegar e ver os votos, né, das pessoas que votaram e identificar, enfim. E agora, com essas urnas que foram reiniciadas durante a votação, os votos daquelas pessoas foram expostos de acordo com o que o engenheiro falou. Uma outra coisa também que foi dito é que várias urnas, nos seus registros, no seu log, quer dizer, o log é um arquivo onde tudo o que acontece é registrado e aí depois você pode chegar lá e verificar. Segundo o que esse engenheiro falou, não era possível identificar se realmente aquele voto que foi digitado naquela urna realmente pertence àquele equipamento, aquele hardware confere com o que está escrito no log, porque não tem como constatar isso. Agora, é interessante isso, porque tudo isso, gente, precisa ser esclarecido. E é lógico que tem que ser esclarecido. A coisa é pública, bicho. O sistema eleitoral é mantido pelos impostos dos brasileiros e caríssimo, diga-se de passagem. Tudo isso, justiça eleitoral, toda essa coisa é caríssimo. E não tem transparência, porque, sabe, é um negócio que eu asseguro, eu estou dizendo que é confiável, então é confiável. Quer dizer, o mesmo órgão que organiza as eleições, eles executam as eleições, eles ditam as regras, eles fazem as verificações. Se houver alguma queixa, eles são os que vão analisar a queixa, eles que vão dar o veredito. Quer dizer, é tudo na mão de um órgão só, está errado. Com esse tipo de conversa, a justiça eleitoral não deveria nem existir. Era para ter um órgão que não tinha nada a ver. Cara, é um negócio muito doido, bicho, muito doido o que acontece nesse país. E aí, o Alexandre de Moraes recebeu essa petição e ele disse o seguinte, e o que ele falou até faz sentido. Peraí, por que vocês só estão questionando os votos do segundo turno, se essas mesmas urnas foram usadas nos dois turnos? Por que vocês não estão questionando o primeiro? E a resposta é muito simples, porque no primeiro turno o PL fez 99 deputados federais, né, foram eleitos, e outros tantos senadores, e
questionar isso iria colocar em risco a eleição dessa bancada gigantesca que o partido formou. E aí Alexandre de Moraes chegou e crau, deu uma cravada, vocês vão pagar uma multinha. Qual é o número do candidato de vocês? 22. Ah, então vai ser 22 milhões e tanto. Quase 23 milhões, mas ficou na casa dos 22, né? Para ficar aquela coisa. Aí isso é deboche, viu? O resto é conversa. Vamos deixar na casa dos 22 milhões, porque é o que vai ficar. Igual aquele negócio, você chega para comprar um negócio, quanto é? É 2,99. Então, na sua cabeça, você sai com 2. Não é isso? Lembra disso? Não tem muito isso. Quanto é isso aqui? 1,99. Então, putz, então ele botou uma multa lá de 22 milhões e 900, mas ainda está na casa dos 22. Quer dizer, se fosse o Ciro, a multa seria de 12 milhões, se fosse o Lula, seria de... Não, Lula não. Lula, o Lula eles fazem tirar as multas, eles fazem tirar é o amigo. Então, isso aí, para os amigos, tudo, né? Mas é interessante, cara. É um deboche, bicho, isso. Porque nem sequer se debruçou, tudo bem. Eu acho que essa questão do primeiro turno e do segundo turno faz sentido, mas eles, sabe assim, nem leu, sabe? E, aliás, isso já está. Lembra que eu fiz um vídeo aqui já há um tempo atrás, dizendo que a fraude estava pronta, que o negócio já estava tudo armado? Tudo foi armado já, gente. Tudo, desde essa questão do voto impresso, dos ministros do STF lutar contra o voto impresso, de não levar celular para a cabine de votação, de soltar o Lula da cadeia dessa forma ridícula que ele foi solto, sabe? Tornar o cara elegível, da perseguição à campanha de Jair Bolsonaro. E eu acho o seguinte, cara, eu também tenho muitas críticas com relação a Jair Bolsonaro, mas eu não acho que tem que valer tudo para se livrar do cara. O ministro do STF não pode, de forma alguma, ignorar a Constituição porque ele não gosta do candidato A ou B ou C. Ele tem que cumprir a Constituição. E Carmen Lúcia, lamentavelmente, votou dizendo o seguinte: eu sei que a Constituição diz isso, mas eu vou votar diferente. Lá atrás, o Lewandowski, eu fiquei feliz que o senador Girão agora falou para ele algo que eu venho falando aqui no vídeo já faz tempo nesse canal. A decisão do Ricardo Lewandowski de fatiar o processo da Dilma tem que ser revista. Ricardo Lewandowski tem que ser repreendido de forma veemente e tem que ser cancelado, porque isso é contrário à Constituição, isso gera insegurança jurídica, porque se amanhã ou depois tivermos um presidente que sofra processo de impeachment, vai fazer o quê? Que regra vai seguir? Será que não consegue ver isso, Lewandowski? Tem que ser desfeito, cara, tem que ser desmontada essa patifaria que foi feita contra a Constituição tem que ser desfeita. E eu falei isso já várias vezes, e como eu disse agora, eu fiquei feliz porque o senador Girão falou isso agora, recentemente, direto para o senador, para o ministro Lewandowski. Mas ainda cheio de nome toque, cheio de ministro com muito. Desculpe, ministro, tal, eu não quero. Sabe aquela coisa assim, parece assim que estava. É isso, rapaz. O ministro do STF não é Deus, não, rapaz. Você tem que chegar para ele e dizer: ao ministro, você rasgou a Constituição fazendo isso, isso, isso. Carmen Lúcia, a senhora rasgou a Constituição fazendo assim, assim, assim. Tem que ser dito de forma clara. Clara. Então, agora nós estamos vivendo uma situação muito difícil nesse país, muito complicado. O povo está revoltado nas ruas. Eles dizem que não, é uma meia dúzia, mas não é meia dúzia. Tem muita gente descontente. O país está dividido pra caramba. E não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Então, se prepare. O negócio vai ficar muito estranho, muito estranho, muito esquisito. No ano que vem, quando o Lula assumir, ao que tudo indica, ele sim vai assumir, a não ser que haja, sei lá o quê, um movimento, uma violência, vai ter que ter. Mas ele vai assumir sim. E
Brasil vai entrar num redemoinho de confusão terrível, terrível. Deus tenha misericórdia desse país. Gente, vou ficando por aqui. Se inscreve, dá joinha, compartilha. Tchau.